Muito bom dia! Surpresa para vocês? Para mim também. Meu nome é Ângela Vautier, eu estou aqui hoje substituindo o pastor Vanderlei Medeiros, que está aí de um pequeno recesso, né, devido à Covid. E hoje nós estamos aqui para fazer o programa Manhã Manda Aqui, programa de todas as manhãs, aqui da Igreja O Brasil para Cristo. Igreja presidida pelo pastor Joel Estevanato e a sua esposa Leonora Estevanato. E nós estamos na Avenida Ultramarino 616. A gente vai agora para um momento de reflexão com o pastor Wilson Tinonim. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Medita aí no que ele tem para falar para você, direto do coração de Deus. Na parábola do oleiro que vemos em Jeremias capítulo 18, temos as seguintes figuras e situações. O oleiro tipifica o Deus eterno, que toma o barro em suas mãos para dar a ele o formato que mais lhe agrada. O barro fala do homem em sua vulnerabilidade, transitoriedade e limitação. A casa do oleiro representa o templo, o lugar de culto onde o Deus Criador fala e trabalha de muitas maneiras. As rodas apresentam o instrumento de trabalho do oleiro, significa as situações que Deus cria para amassar e moldar as nossas vidas. O vaso terminado tipifica uma vida na mais perfeita ordem, em obediência e compromisso, pronta para Deus usar em sua obra quando quer, onde quer e como quer. Nada melhor do que se sentir nas mãos do Deus oleiro, que antes de fazer através de nós, faz em nós o que só Ele pode fazer. E aí você acabou de assistir a reflexão na voz do pastor Wilson Tinonim, que é lá de Curitiba, no Paraná. Que Deus abençoe vocês. A gente agora vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco e você que está aí ligadinho com a gente, vai compartilhando aí o link, vai enviando para os seus amigos pelo WhatsApp, dá uma compartilhada aí no Facebook, siga as nossas redes sociais, porque após o intervalo a gente vai estar aqui entrevistando uma pessoa muito importante para a música cristã. Ele, o Paulo César, líder do Grupo Logos, né, que antigamente as pessoas conheciam também como Grupo Elo, que foi a primeira formação do grupo. Então você que cresceu ao som do Grupo Elo, do Grupo Logos, a sua igreja que foi tão impactada com os seus louvores, fica aí ligadinho, compartilha os links para poder muitas outras pessoas estarem aqui ligadas com a gente, dá um like também para nos ajudar. A gente volta daqui a pouco. E aí, galera, já sabe, toda segunda-feira às 15 horas, Praise com Thalita Estevanato. E você é meu convidado especial. Valeu! Liberte seu paladar do tradicional. Tenha novas experiências com as nossas pizzas gourmet. Baixe nosso aplicativo e use o cupom Primeira Pizza e tenha R$15 de desconto no seu primeiro pedido. Seu Zé Pizzas, levando o melhor para sua casa. Você quer saber como deixar o seu relacionamento ainda melhor? Participe conosco. Programa Aliança de Amor. Toda sexta-feira, às 15 horas. Não perca! Estamos de volta com o Manhã Manda Aqui. Você pode estar achando estranho, né? Eu estar aqui apresentando o programa, mas, como eu falei no começo, estamos substituindo hoje o pastor Vanderlei, que está
de licença devido aos testes de Covid que ele está precisando fazer, tá bom? Então, hoje, eu preciso da sua companhia aqui comigo. E o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que marcou a vida de muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo, né? O Paulo César, da banda Logos. E, com certeza, a gente hoje vai ter uma conversa, assim, bem interessante, enriquecedora, e ele irá falar da sua trajetória musical, do seu chamado e como foi a formação do Grupo Elo, do Grupo Logos. E você que é internauta, que você tem algum comentário a fazer, das canções que marcaram a sua vida, deixa lá no nosso chat, no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram. Se você tem alguma pergunta também para fazer ao Paulo César, alguma curiosidade que você tenha, deixa lá que a gente vai transmitir. E nesse momento eu gostaria de chamá-lo, Pastor Paulo César, um bom dia. Muito obrigada aí pela sua presença. Não estou ouvindo Paulo César. Bom dia a todos. Agora eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu não sei, eu não gosto de fazer isso, mas eu estou escutando tanto barulho que eu quase não escuto vocês. Não estou escutando direito o que vocês estão falando, porque é muito barulho aí junto. Agora está melhorando, agora parou. Agora eu estou lhe ouvindo bem. Então, estava muito barulho, agora limpou a coisa. Então tá bom. Mas olha, muito prazer estar com vocês e que Deus esteja abençoando a sua vida e a vida de todos aqueles que estão participando com a gente, tá bom? Amém. Primeiramente, eu quero lhe agradecer. Para a gente é uma honra, um privilégio. Já fazia algum tempo que a gente estava tentando essa entrevista, mas a gente sabe que questões de agenda, então houveram alguns contratempos, né? Mas eu agradeço desde já e nós estamos felizes por isso. Também eu peço desculpas porque não sou eu a apresentadora oficial do programa, tá? É o pastor Vanderlei. Então, se houver algum erro... Muito bem. Ah, meu Deus. Se houver algum erro, me desculpa. Mas vamos fazer assim. Hoje eu não estou como apresentadora, eu estou como uma admiradora do Grupo Elo e do Grupo Logos, tá bom? Tá bom, tá bom. Como eu falei logo no começo, né, antes da gente entrar no ar, as suas músicas, as canções do Grupo Logos, do Grupo Elo, marcaram muito, né, a minha vida, a vida da minha família e também de muitos cristãos. E as primeiras lembranças que eu tenho musicais minha mãe à noite costurando, a gente escutando um programa numa rádio AM em Recife chamada Rádio Continental, e a canção de todas as noites no programa do pastor Ebenezer Jamil era Calmo, Sereno e Tranquilo. Então, não tem como esquecer essa música. E, com certeza, essa canção fez parte da vida de muitos cristãos. Eu gostaria que pudesse comentar, primeiro, a formação do Grupo Elo, né, que a gente sabe que vocês começaram quando vocês estudavam seminários e aí se reuniram. E como foi que nasceu essa composição, Calmo, Sereno e Tranquilo? Bom, vamos uma coisa por vez. Na verdade, o Elo começou após o nosso período de seminário. Nós morávamos na Palavra da Vida, que é uma estância, né, em Atibaia, estado de São Paulo, onde ali está também o seminário. E nós estivemos ali dando durante alguns anos, tanto eu quanto o Jairinho, e depois que nos formamos, cada um tomou o seu rumo, e Jairinho, inclusive, foi para Portugal e ia ter um ministério de música lá em Portugal, mas aí ele voltou, não foi o que seria a vontade de Deus, ele entendeu assim, nós também. Então ele voltou, e nessa volta é que nós tivemos uma conversa amigável, e através dessa conversa nós sentimos o direcionamento de Deus em começar o Elo. Na verdade, o Elo não era necessariamente um grupo musical, o Elo era uma editora musical e literária. Obviamente, o grupo foi formado, mas nós tínhamos a editoração de livros, de partituras, de livros didáticos e uma série de coisas que a gente fazia, dentre as quais o Ministério com a música, as gravações que nós fizemos ao longo dos anos e tudo mais. Quanto à música Calmo, Sereno e Tranquilo,
eu já quero deixar bem claro que não é de minha autoria. Deus me tem dado muitas músicas, até gostaria que essa música fosse de minha autoria, porque ela é linda, mas não é. Quem compôs essa música foi um colega nosso de seminário também, né? E ele escreveu essa canção. Não sei quantas outras canções ele escreveu, mas ele escreveu essa música, que é realmente muito bonita, e a gente tem cantado o tempo todo. Inclusive o próprio Elo, o próprio Logos, né? Regravou essa música também, colocando em popurrí e tudo mais, né? Então foi assim que começou o Elo, e o autor dessa música, eu estou fazendo força para lembrar o nome dele agora, mas me deu um branco. Não tem problema. E depois eu lembro, a hora que eu lembrar eu menciono, tá bom? Mas de fato é uma canção linda. Ivan, Ivan. É o Ivan. Ivan. Desse LP tem muitas canções belas também, além do Calmo Sereno e Tranquilo. Desse LP, além dessa, qual a outra canção que mais lhe toca, que te sente mais prazer em louvar quando você recebe algum convite? Então, o Calmo Sereno e Tranquilo foi um trabalho que muito pouca gente sabe como ele aconteceu. Na verdade, ele aconteceu antes da fundação do Elo, antes do começo do Elo. Essa música foi composta antes, e esse trabalho foi gravado em casa. Ele foi gravado na casa do Jairinho. Naquela oportunidade, algumas coisas muito interessantes aconteceram que eu faço questão de mencionar. Uma delas é que a gente gravou num gravador de 4 canais, apenas 4 canais, né? E outra coisa é que nós fizemos assim, improvisamos para fazer os efeitos que a gente queria. Por exemplo, tivemos um efeito de reverb que nós fizemos naturalmente, porque Nilma, que fazia naquela ocasião, em determinada música, não me recordo qual, um vocal, então ela fez no banheiro. Foi usado o banheiro, porque o banheiro tem aquela reverberação natural, né? Então, são detalhes assim muito importantes que aconteceram, mas aquele trabalho, sobretudo, foi muito simples, foi feito com violão, assim, de começo, contrabaixo, coisa assim, mais simples, não rebuscada, mas teve uma aceitação muito boa, e depois foi lançado pelo próprio Elo, uma vez já formado, mas foi gravado antes. Eu tenho boas lembranças desse Calmo, Sereno e Tranquilo. Essa música foi assim, se confessarmos nossos pecados. Então, assim, marcou muito a minha vida também. Eu digo que eu não sou cantora, o povo é corajoso que me escuta. Então, na minha época, a gente cantava muito, né, essas canções nos grupos de jovens. E eu não sei se vocês têm essa noção do quanto vocês influenciaram musicalmente os jovens nas igrejas, porque pelo menos na minha cidade era muito difícil você chegar numa igreja que não tivesse um grupo vocal que estivesse cantando as canções de vocês com playback. A gente sabe, a gente é muito grato a Deus, porque todos nós e cada um de nós é instrumento de Deus, né? Nós somos todos instrumentos nas mãos do Senhor, e Ele nos usa segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. E eu creio que dentre esses instrumentos lindos que Deus tem, Ele usa muito a música, né, na vida das pessoas. A música é uma coisa intrínseca ao nosso ser, é alguma coisa celestial, é algo que mexe com as nossas emoções, além de com o conhecimento, né? Então ela faz essa fusão de conhecimento e sentimentos, e nos transforma através do conteúdo que nela está, né? Se ela é cheia da palavra do Senhor e tem conselhos, esses conselhos serão ouvidos. Se tem admoestações, elas também farão efeito. Se conduzem para um caminho de arrependimento, também assim será. E eu louvo a Deus por Ele
ele ter lhe dado esse talento, né? Para compor e para cantar, para escrever músicas. Agora mesmo eu estou aqui, enquanto não começava o programa, eu estava escrevendo música. Eu continuo fazendo isso. E Deus tem sido maravilhoso, né? Me dando coisas assim, muito significativas, bonitas. E eu louvo ao Senhor, mas todos nós somos instrumentos. Hoje, por exemplo, você está ocupando o lugar de alguém aí, fazendo a apresentação do programa, que volto a elogiar, está sendo muito bem apresentado. Obrigada. E Deus vai usando nossas vidas. Quanto aos resultados, é com Ele, não é comigo. Tudo é dele, você. Por Ele e para Ele. É Ele que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Então, nós simplesmente sabemos que a sua palavra jamais volta vazia. Ela sempre alcançará a quem, até porque Deus não faz nada sem propósito. Compreende? Se Deus me dá uma música, eu sei que Ele não me deu porque quer me distrair. Não. Ele me deu porque tem alguém que em alguma circunstância, em algum momento, Ele vai alcançar através do seu propósito no coração dessa pessoa. Com certeza. E além da sua voz ser uma voz marcante, bonita, o que a gente admira nas suas composições é que elas são muito centradas na palavra, né? Eu acho que isso também é um diferencial nas canções do Elo e do Logos. Não são achismos. Tem canções que a gente ouve que a impressão que a gente tem é que está com a Bíblia aberta. A poesia é muito bíblica, é muito assim. Então, isso é uma admiração também que eu tenho nas canções de vocês. Essa base teológica e muito verdadeira, né, que vocês trazem para nós. Então, de fato, quem escuta é alimentado. Quem ouve as canções tem um resultado produtivo e positivo, né, nas canções. Que bom. A música evangélica é uma música diferente. Eu amo música, eu gosto de vários estilos. Evidentemente tem alguma coisa que me agrada mais do que outras e tem algumas coisas que eu não ouço porque não gosto mesmo, evito e não me trazem nada. Mas a música evangélica, ela tem um diferencial. Eu já vivi música secular e apesar de gostar de muita coisa que as pessoas escreveram, mesmo não sendo cristãs, não sendo religiosas, evidentemente eu destaco que a música cristã, ela é cheia de Cristo, ela é cheia da palavra, por causa dos seus objetivos. A música cristã, ela não tem necessariamente as premissas das músicas lá de fora. Ela é uma música que tem um objetivo claro de penetrar na alma da pessoa. Ela não tem objetivos de distrair, esses são objetivos lá de fora. A música cristã, ela tem direcionamentos muito mais profundos, né? Então, quando ela fica vazia dessas coisas, então ela não alcança o objetivo que o Senhor quer. Talvez alcance o objetivo que o músico queira, que a minha carne possa pedir, né? Que até reclame aplausos e reconhecimento, mas aquilo que o Senhor quer fazer através dessa música, que é diferente, ela é singular, ela é absolutamente diferente de tudo. E tem que ser assim, porque quando não for assim, os resultados que ela vai conseguir serão idênticos aos outros. E ela deixará de ser preciosa como ela deve ser. Então eu vejo que hoje não, sempre, nós tivemos coisa boa e coisa ruim, que eu chamo de música ruim. Música ruim é aquela que se diz cristã e não é. Não é? É a música que se diz de crente, mas não é. É só uma música. Ela está muito mais puxando para aquilo que faz sucesso lá fora do que para aquilo que fala a alma de alguém. Né? São chavões, são repetições vãs, são... autoajuda. É uma série de coisas assim que não
Então, eu não estou fazendo uma crítica a ninguém, mas eu estou criticando o sentido daquilo que se deve fazer. De modo que essa é uma preocupação muito grande. Se eu vou fazer uma música que vai distrair as pessoas, puxa vida, melhor você ouvir os músicos seculares, né? A gente que é músico cristão tem um papel, e isso precisa ser reconhecido, porque só quando reconhecido se faz algo que realmente vai fazer diferença eterna, diferença em propósitos, né? Em santificação, em chamado ministerial, em todas essas coisas que são, de fato, cristãs. Não tem como sair disso. Com certeza. Ainda falando no período do Grupo Elo, eu acho que também uma das canções que marcou muito foi o Autor da Minha Fé. Uhum. E a gente está com uma perguntinha aqui de uma das internautas, a Mariana Galo. Ela Sim. diz assim: descreva a sensação em ver tantas versões da música Autor da Minha Fé e em uma delas você fazer parte. Na verdade, ao compor essa canção, eu lembrei daquilo que a Bíblia nos fala sobre a volta de Cristo Jesus, né? E está uma coisa tão clara no arrebatamento da igreja e tudo mais. E isso tem dois direcionamentos, e o segundo até não foi o meu direcionamento principal, mas eu percebi ao longo dos anos que ele tem acontecido. Então, além do direcionamento de mostrar à pessoa a esperança daquilo que de fato nós cremos, que um dia o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos levados entre nuvens e tal. Então, tudo isso que a gente conhece é muito bom. Esse seria o primeiro dos objetivos. Mas tem um outro que é um objetivo consolador. Por quê? Ainda mais nos nossos dias. Sim. Quantas pessoas estão perdendo entes queridos? Com várias doenças, inclusive com essa que tem tomado, né, conta aí. Então, essa despedida sempre traz agonia, sempre traz pranto, sempre traz dor. Mas ela é diferente quando ela vem na perspectiva de alguém que tem esperança. Então, por exemplo, quando o Senhor levou a minha esposa, eu, é claro que senti muito, como qualquer outra pessoa poderia sentir, continuo sentindo, né? Volta e meia, a saudade aperta muito e tal, e a gente sabe o quanto isso dói. Mas tem uma coisa que traz conforto absoluto ao meu coração, é que um dia a gente vai se encontrar. Com certeza. Não é? Por quê? Porque a mesma fé que ela tinha, em que um dia o Senhor viria buscá-la e levaria, ela está na glória com o Pai, também tenho a mesma fé. Então, quando você vai levar um parente lá e vai fazer aquele processo lá no cemitério, né, aquela despedida, se você não tem essa esperança, essa tristeza, sem dúvida, é enorme, é imensurável. Mas quando você tem essa esperança, aquele funeral vira um culto. Verdade. Vira uma festa de alegria, né? Então, essa música, quantas vezes eu estou cantando? Eu canto sempre essa música, mas quantas vezes eu estou cantando e eu estou vendo que as pessoas estão chorando. E a minha pergunta, por que estão chorando? Estão chorando por causa da esperança. Isso. Da esperança, consola, né? Da promessa da volta de Cristo, mas também da lembrança daqueles amados que partiram também com essa esperança. Essa saudade faz as pessoas chorarem quando eu estou cantando essa música. É muito interessante. E quando você estava aí falando, né, essa questão da saudade, e vai fazer 10 anos que eu perdi a minha mãe, e eu digo sempre, até hoje eu sinto saudade, mas eu não me revolto, eu não questiono a vontade do Senhor,
Porque eu sei que ela está lá me esperando. E um dia eu vou encontrá-la. E a gente vai cantar no grande coral juntas, né? Todo mundo afinadinho, não vai ter ninguém desafinado lá. Todos cantando lindo. A gente pode ouvir uma canção agora, ao vivo aqui, a capela ou com playback? Seria possível? Sim, eu vou cantar, sim. Deixa eu cantar. Fica à vontade, o que quiser. Uma música que tem sido muito, muito especial nesse tempo agora, porque no meio de toda essa pandemia, uma coisa que marca o nosso coração é que nós, como povo de Deus, como pessoas que o Senhor tem dado a salvação, a gente precisa encarar essas coisas de uma forma diferente. Nós somos uma nação santa, um povo escolhido de Deus, nós somos um povo diferenciado e nós precisamos manter a calma. Eu estou vendo muita gente com muito medo, como se ele pudesse controlar os seus dias, mas os nossos dias estão escritos e determinados, só o Senhor sabe a soma deles. Eu não preciso me desesperar, eu tenho que tomar as precauções e os remédios, eu tenho que fazer tudo isso, mas eu não preciso andar com medo, não. Eu não preciso ficar escondido, eu não preciso andar com medo. Amém. Então essa canção fala sobre esse povo e eu tenho certeza que você, sendo parte desse povo, é alguém diferenciado. Amém. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido, se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido, então sararei as suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão, tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido, então eu sararei as suas feridas, eu lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem
sabe perdoar. Oh, oh, oh. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Amém. Belíssima canção. E como eu falo, o diferencial é esse. É muito bíblico, sabe, as canções de vocês. E uma melodia calma, que acalma o nosso coração e ao mesmo tempo nos traz esperança. E nos mostra também o caminho, que depende de nós, o povo que se chama pelo nome do Senhor. Aqui na nossa igreja a gente teve uma semana atrás 24 horas de oração. E o tema era esse, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e foi 24 horas de oração ininterrupta e a gente transmitindo pela internet para que o Senhor possa dar um alívio, né, para nós, não só na nossa nação, mas no mundo que nós estamos precisando. Paulo, nós temos algumas pessoas que estão ligadinhas com a gente e eu gostaria de mandar um alô para eles. O pastor Daniel da Mata, a Heloísa Sanches, Cris Vitor, Leia Costa, Solange Mota, a Mariana Santos Galo, o pastor Ricardo Andrade, Vicente Antunes, a Sueli de Oliveira, a Célia Regina, que é da nossa igreja O Brasil para Cristo, lá em Mirante, Arujá, a Mitico, lá no Japão, ligadinha com a gente, Rose Lux Vilas Boas, Denise Ribeiro da Silva, o pastor Carlos Eduardo, a Cristina Lisa Reis, o pastor Vanderlei, que é o apresentador oficial e está de molho em casa nos assistindo. Pastor Vanderlei, eu espero que esteja substituindo a altura, tá? Pastor Vanderlei Medeiros, o José Carlos Pinto, o evangelista Eliseu, o Sérgio Francisco, Fábio Fonseca, Elisângela Chagas e a Thalita Estevanato, que é a filha aqui do nosso pastor, que nas segundas-feiras à tarde apresenta um programa aqui sobre louvor, é o programa Praise. Então, toda segunda sempre tem uma curiosidade musical, sempre traz um desafio musical também. Então, a gente tem uma tarde agradável falando sobre música e sobre louvor aqui também. Paulo, ainda falando sobre o Grupo Elo, né, algumas outras músicas que também fizeram sucesso, mas nesse período, depois de alguns LPs, o grupo sofreu a perda do Jairinho. E com essa perda veio aquela composição que é incrível, In Memoriam. Você poderia falar um pouco para nós como foi que chegou essa letra para você? Certo. Quando a Bíblia nos fala a respeito de que há amigos mais chegados que irmãos, acho que Jairinho se enquadra. E nós vivenciamos tempos muito, muito profundos no seminário, nos conhecemos muito mais do que antes e isso também nos abriu portas, assim, para que juntos a gente estivesse exercitando o ministério. Viajamos muito tempo com grupos no próprio seminário, representando o seminário, mas fazendo campanhas evangelísticas. Aliás, a mesma coisa que eu continuo fazendo a minha vida inteira. A gente era bem jovem ainda, não é? E então essa amizade foi solidificada com o próprio ministério, com a visão de serviço ao Senhor. E eu creio que quando o Senhor levou o Jairinho, não só para mim, mas para muitas pessoas, foi como se isso tivesse acontecido antes do tempo. Às vezes a gente tem essa perspectiva com relação a algumas pessoas que são chamadas na nossa concepção antes do nosso tempo, da nossa imaginação. Mas Deus sabe todas as coisas e o fez. Uma coisa muito interessante, nós falamos sobre a música Autor da Minha Fé ainda há pouco, e Jairinho tinha sempre uma coisa que ele dizia para mim, em tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo eu sei que era verdade. Ele falou assim: olha, Paulo, eu gosto tanto dessa música, ele me chamava de Paulão, né? Paulão, eu gosto tanto, tanto, tanto dessa música que nós temos que fazer aqui um trato.
quem morrer primeiro, o outro canta no funeral. Então eu tinha quase certeza no meu coração que ele cantaria no meu funeral, porque eu era mais velho do que ele, né? Sou mais velho do que ele. Mas aconteceu, aprove a Deus que fosse diferente, e eu realmente fiz isso, cumprindo a minha promessa, né? Não consegui muito, mas então quando o Jairinho partiu, foram talvez uns 2 dias após a sua morte, eu escrevi Em Memória. E Em Memória é um hino a Deus por gratidão pela vida dele, né? Então isso foi uma coisa assim muito especial, tanto é que essa música não se encontra no meu repertório, porque ela foi uma música especialmente para ser gravada como uma lembrança, e onde eu não é dizer que eu não canto, lá uma vez ou outra, né? Quando há uma coisa especial que leva nesse ponto e que eu sinta que será edificante, então faço. Mas não é comum que eu cante essa música. Entendi. Tá? Entendi. Olha, desculpe aí. Não tem problema. Barulho, porque eu estou aqui em reforma na minha casa. Não tem problema, você nos avisou com antecedência que em algum momento isso poderia acontecer, não tem problema. A gente tem algumas fotos do tempo do Elo, que a gente deu aí uma pesquisada, umas fotos antigas que a gente queria passar para o pessoal ver. Claro. Aí. Pode ir passando. Tá aí. Boas lembranças. Boas lembranças. Desse período do Grupo Elo, qual assim e aí o primeiro LP de vocês, né? Desse período do Grupo Elo, qual assim o evento ou a igreja que vocês foram se apresentar e que foi assim algo marcante na apresentação de vocês? São muitas lembranças. É muito difícil de você fazer um destaque, né? Porque é mais fácil você fazer um destaque num show, né? Onde você se apresenta necessariamente. Mas quando você vai cultuar o Senhor, aí, vamos dizer assim, não seria lógico e nem apreciável que eu distinguisse uma coisa da outra, porque tanto faz você cultuar ao Senhor em um estádio quanto numa congregação lá no interior de uma cidade não conhecida. Então, eu creio que todas as oportunidades foram excelentes. Quando a gente pôde alcançar milhares de pessoas, mas quando pudemos também falar para 10 pessoas, para grupos pequenos. Então, e a música, inclusive, ela tem essa conotação porque a música é um recado. Então, há recados que você coloca no serviço de som e vai para muita gente. E tem aquela que você escuta no seu próprio fone de ouvido, absolutamente pessoal. Então, muitas foram as oportunidades que Deus nos deu, independente de grandes e pequenas. Nós tivemos a oportunidade de cantar em muitos lugares, assim, casas de espetáculo, casas de show, estádios, ginásios, lugares assim, até mesmo políticos, né? Cantamos em Brasília, há muitos lugares que a gente teve a oportunidade e nas mais diversas igrejas, porque essa é uma outra coisa. O Logos, ele sempre gozou, tanto o Elo quanto o Logos, sempre gozou de uma confiança muito grande das denominações. Então, tanto nós cantamos em denominações históricas quanto em outras denominações, desde que não nos seja tolhida a palavra. Entendi. Porque sempre cantamos e pregamos. Então, e às vezes cantamos pregando. E então, vocês já... Desculpa, pode continuar. Não, vai. E vocês já tiveram assim, já chegou a vocês algum testemunho de pessoas que se converteram através das músicas de vocês? Com toda certeza. Porque eu acredito, minha irmã, que
nós não precisamos ver os frutos daquilo que Deus faz. E às vezes nós nem vemos aquilo que Deus faz porque não nos compete, não é? Eu, quando prego o Evangelho, eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu creio também que é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Eu sou um homem que creio absolutamente na soberania de Deus. E eu sei que aquilo que Ele faz, ninguém desfaz. Eu creio em todas essas coisas com a minha alma. Então, quando eu prego o Evangelho, eu não preciso necessariamente estar fazendo longos apelos para que alguém se manifeste, porque eu sei que é Deus que faz isso. É claro que a gente encoraja, humanamente falando, a que alguém tome uma decisão, mas a gente sabe que quem convence uma pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. A gente sabe que ele é como um vento que sopra onde quer, não é? E há pessoas que serão salvas e outras que não serão. Só que eu não sei quem são. Mas eu creio que, às vezes, pelas misericórdias do Senhor, ao nos usar como servos, Ele nos acalenta, Ele nos encoraja. Então, Ele nos mostra alguns frutos. Quando a palavra é pregada, é dito que ela nunca volta vazia. Então você imagina quantas e quantas vezes você soube que pregou e quantas vezes você nem soube que pregou, porque você nem sabia que alguém estava ouvindo a sua música naquele momento, não é? Mas aí Deus traz algumas pessoas que dizem ao seu ouvido, ou numa mensagem, que eu dou graças a Deus porque Deus usou a sua vida e a sua música para... Isso acontece, eu acho que são mimos de Deus para nos encorajar, não é? São como missionários que estão na mata pregando o Evangelho para índios durante toda a sua vida, não é? Durante toda a sua vida. E às vezes ele vai ouvir de alguém que foi levado a Cristo Jesus. Amém. Mas às vezes o testemunho dele, só o testemunho daquilo que ele fez lá na mata com aqueles índios todos aquele tempo, e que ele pensou que tivesse salvo uma alma apenas. Quando é escrito a respeito da história dele, quantas outras pessoas são convertidas ao Senhor pelo testemunho. Falou não mais alto, né? Não por aquilo que ele estava fazendo ali na hora, mas através da história de tudo aquilo que ele fez. Quanto encorajamento, quanta coisa. O Evangelho é assim, é maravilhoso. E Deus nos mostra, sim, resultados. Amém. Ele quer nos acalentar o coração. Paulo, seguindo aqui o nosso bate-papo, após a partida do Jairinho, o Grupo Elo, né, deu uma pausa e depois de algum tempo vocês se reencontraram e aí se deu início ao Logos. Como que vocês chegaram a esse consenso de voltar ao louvor e à evangelização após o Elo ter dado essa parada? E agora com um novo nome. Quem foi chamado não consegue ficar fora do chamado. Quem foi chamado nunca consegue ficar fora daquilo que Deus o chamou para fazer. Os nomes mudam, as organizações mudam, o chamado é o mesmo sempre. De modo que quando aconteceram essas coisas que nos entristeceram bastante, é lógico que humanamente falando, veio a pergunta, e daí? E agora? O que a gente faz? Para onde a gente vai? Porque sabíamos que estávamos dentro da vontade do Senhor naquilo que estávamos fazendo, não é? Mas há um momento em que Deus muda as coisas e então eu perguntei ao Senhor várias vezes e através de um retiro pessoal, onde eu fui buscar a vontade do Senhor, eu vi nos princípios que o Senhor já havia me mostrado que eu não precisava fazer nada diferente do que aquilo que eu sempre fiz, que era continuar cantando e pregando o Evangelho. E o nome muda, né? Um pastor pode mudar de ministério, de igreja, ou melhor, ele pode mudar de igreja, mas nunca mudará de ministério, ele sempre será um pastor, onde ele for.
ele será um pastor. Então, Deus foi nos guiando. É claro que é uma história muito longa, muito bonita, mas Deus foi nos orientando de tal sorte que uma das experiências nesse sentido, minha irmã, é que quando nós estávamos ali, depois, sem saber agora o que a gente faz, né? Nós tínhamos uma agenda já pronta para um ano inteiro com o Elo. Então eu lembro que eu escrevi para os pastores e disse: meus irmãos, vocês souberam do que aconteceu e tal, agora nós estamos aqui e a vida continua, o chamado do Senhor continua no nosso coração e nós estamos dispostos a ir, do jeito que a gente tiver. A gente está disposto a ir, a testemunhar, a cantar e tal, só que não somos mais o Grupo Elo, não. O Grupo Elo acabou, não existe mais, mas nós vamos, sem nome, do jeito que a gente está, se vocês quiserem. Olha, todos os pastores disseram: venham, por favor. Então essa foi uma das grandes provas do Senhor para mim mesmo, de que Ele estava nesse barco e nós iríamos continuar o ministério. Então, muitas vezes, mesmo depois do Logos já formado, porque o Logos é uma entidade sem fins lucrativos, é organizada, tudo direitinho, né? E então, mesmo depois de 1 ano, 2 anos, às vezes até 3 anos, quando o pastor ia nos apresentar, ele ainda confundia. Ele dizia: está conosco o Grupo Elo. E alguém dizia: Logos. Mas, então, essa fusão foi muito interessante, esse trânsito, né? Foi muito interessante e muito natural também. Que bom. E o primeiro LP de vocês, já com uma formação Logos, foi o Caminhos. Caminhos, né? Que também é muito bonito, as canções são bem marcantes. E, se eu não estou enganado, eu acho que é nesse que tem aquele Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, né? Nesse Caminhos. Sim. De 82, mas que a letra está tão atual, né? Que a gente tem que lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. E, assim, o que eu comparo, assim, com vocês é que a gente ficava ansioso a cada ano pelo novo LP do Grupo Logos. E a cada LP, vocês nos surpreendiam, porque as canções vinham bem mais fortes, assim, sabe? Para falar o nosso coração. E foi muito... contribuiu muito para o nosso crescimento espiritual na questão musical. Eu falo por mim e pelas pessoas que a gente convivia, né? E eu acredito que isso deve ser unanimidade aqui no Brasil, as canções de vocês. E aqui tem 82 foi Caminhos, em 83 foi Um Novo Dia. Eu lembro que essa canção foi tão forte que tinha programa em rádio lá em Recife, que eu sou de Pernambuco. E a primeira vez que eu vi vocês foi no Geraldão, em Pernambuco, o pastor Rogério Justino, que levou vocês. E eu lembro que essa canção, Um Novo Dia, era trilha sonora de um programa de rádio. Então, toda vez que o programa ia começar, Um Novo Dia. Depois veio Situações, em 84. E eu acho que essa música Situações, até hoje, é atual, né? Pra gente. A letra é forte. Como foi a composição dessa música Situações? Bom, em primeiro lugar, dizer que a Bíblia ela é absolutamente moderna. Há quem queira, há quem pense diferente, e quem queira modernizá-la ou interpretá-la diferente daquilo que é original, né? Contextualizá-la e tal, mas a Bíblia é absolutamente contextualizada. Você sempre vai ter pessoas precisando ouvir uma música como Situações. Sempre, em todas as épocas você terá alguém que vai precisar ouvir uma música de consolo, porque sempre precisaremos ser consolados. A Bíblia é muito clara e sempre disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. De modo que Situações nasceu num momento mais difícil da minha vida, não necessariamente um momento pecaminoso, mas num momento de certa angústia, por isso que ela trata do assunto. E o grande diferencial
que eu coloco, inclusive tem 2 músicas que elas são assim, nessa vertente consoladora. Uma é Espinho, né? E a outra é Situações. Então essas músicas, elas mostram que o Senhor tem propósitos nas nossas vidas e que as aflições virão, mas Ele nunca permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que nós possamos receber, né? Que nós possamos suportar, como diz a Bíblia. Então, por pior que nós estejamos, assim como o exemplo do Senhor Jesus lá no barco, no meio da tempestade, assim como aquela família vivendo uma aflição de uma doença na sua casa, tanto há anos atrás quanto hoje, né? Pessoas que perderam tudo porque pessoas da sua família foram para a guerra, enfim, todos nós precisamos de consolo, mais dia, menos dia. E nesses últimos tempos, eu precisei de mais consolo do que qualquer outra pessoa na Terra. E ao ouvir essas próprias canções que eu mesmo escrevi. Amém. Elas me fizeram muito bem e continuam fazendo muito bem a minha alma. Espinho, a gente sempre cantarolava o refrão quando a gente já estava quase perdendo a paciência na minha família. E a gente começava, dá-me mais graça, Senhor, para poder segurar o barco. Depois vocês fizeram também o disco infantil Minhas Mãozinhas. Como foi essa experiência, um grupo de adultos, evangelizando adultos e fazer composições voltadas para o público infantil? Como surgiu a ideia? Qual foi a necessidade que vocês viram para se voltar para o público infantil com esse LP? A necessidade foi fruto de que nós percebemos que nossos filhos, ainda na escola primária, eles fizeram menção de algumas coisas que nós detectamos como se eles estivessem sendo cerceados para o uso de drogas. Isso naquela época, né? Meus filhos hoje, eu tenho 6 netos. Então, a gente percebeu isso e nós sentimos o desejo de gravar alguma coisa que fosse, ao mesmo tempo, infantil, mas que tivesse um trato de produção de adulto, ou seja, que nós tivéssemos um trabalho feito como adulto, mas para crianças, a qualidade do trabalho e tudo mais. Então, há uma história muito interessante que eu sei que demanda tempo, mas eu preciso contar isso. Fica à vontade. Exatamente nesse trabalho, a gente resolveu se reunir na minha casa. Naquela época eu morava em Atibaia, São Paulo, e eu chamei o pessoal do grupo para que a gente se reunisse para compor as canções que fariam parte desse álbum de então, né? Dessa gravação. E eles estavam programados para chegar na minha casa de manhã para um café e depois a gente ia se debruçar em pedir a Deus as músicas e tal. Havia um trabalho secular, eu não lembro se era a Arca de Noé, eu sei que era um trabalho de Vinícius de Moraes, dessas pessoas que eu sempre gostei muito do trabalho, da técnica deles, né? Então eu gostei muito desse trabalho, estava o Toquinho também. Isso, eu lembro. E um trabalho muito bonito. E eu pensei em fazer alguma coisa daquele tipo, que fosse feito por adultos, assim, com qualidade de gravação de adulto, mas ao mesmo tempo para alcançar as crianças. E eu ouvi muitas e muitas vezes aquele trabalho deles, era um referencial para mim. E eu estava com esse trabalho para mostrar para os meus colegas, né, para a gente ter um referencial. Todo mundo tem referenciais. Antes deles chegarem, eu deixei tudo pronto. Naquela época eu tinha um aparelho chamado 3 em 1. Quem é mais novo não sabe disso. Quem tinha um daquele em casa era uma ostentação. Eu tinha um cassete, né? O cassete você colocava ali e ouvia, voltava, né? Passava para o outro lado, e etc, etc.
Então eu deixei preparadinho para que as pessoas pudessem ouvir quando chegassem. E aí o Silvio Robson Guzmão Ferraz, baiano, de Vitória da Conquista, ele chegou primeiro. E quando ele chegou, enquanto eu e Nilma estávamos preparando ali o café, ele falou: Paulão, posso ir lá na sala? Tinha uma sala bonita, com uma lareira, lá Atibaia faz frio. E posso ouvir uma música, alguma coisa? Eu digo: Silvinho, pode, fica à vontade, vai lá, é só dar o play, porque já está tudo no lugar direitinho e tal. Quando ele chegou lá e deu o play, então a música começou a tocar ao contrário. Era um negócio assim estranho, muito estranho mesmo, mas não tocava certo de jeito nenhum. E eu comecei a ouvir aquele som estranho, e ele foi lá me chamar e disse: Paulão, está acontecendo alguma coisa aqui, eu não sei o que é e tal. Aí eu peguei o cassete, eu virei, botei do outro lado, rebobinei, fiz tudo que... troquei a tomada, inverti, fiz tudo que eu achava que poderia ter causado problema, mas não adiantou nada. E outra coisa, meus filhos eram muito pequenos, como eu já disse, e aquela fita cassete ela era lacrada, não tinha como mexer. Então eu falei: cara, mas que coisa estranha, cara, eu estou ouvindo isso trocentas vezes. Falei: mas Silvinho, deixa aí, ouve uma outra música. Aí botamos outra música e ele ouviu e a fita ficou ali em cima. Tomamos o café. Não. Aí quando ele falou isso comigo, me veio uma convicção assim absoluta, sabe, que me levou a um pranto de soluço, sabe? Qual era a convicção? A convicção era como se eu sentisse Deus falar para mim. Não é que Deus se apresentou a mim e falou comigo, não. Mas eu senti no meu coração isso. Era como se Deus estivesse dizendo: você acha que eu preciso disso? Em outras palavras, eu não estou menosprezando o trabalho de ninguém, não estou, eu ouvi, gostei e gosto, continuo gostando, mas eu senti como se Deus estivesse dizendo: quem cria as coisas que eu quero é o Espírito Santo. Então, eu tenho outro referencial para você. Você não está fazendo a coisa do jeito que eu quero que seja. Mas aquilo, minha irmã, foi um convencimento tão profundo na minha alma, que eu caí no pranto do Silvio, e ele falou: Paulo, o que está acontecendo? Eu disse: vou te explicar. E eu expliquei para ele exatamente isso que eu estou dizendo para você. E quando esses meninos começaram a chegar, eu estava com a cara toda molhada, e todo mundo quis saber o que estava acontecendo, e aí eu disse para eles e tal. Resultado: nós deixamos aquilo de lado e Deus nos deu todas as músicas para esse trabalho, Minhas Mãozinhas, naquele dia, só naquele dia. Você está entendendo? E é belíssimo, E as músicas nasceram ali na minha casa naquele dia, todas elas e tal. E é um trabalho bonito, né? Que Deus seja louvado por isso. Mas o mais interessante de tudo isso, minha irmã, é que é o seguinte: quando todo mundo foi embora, eu peguei aquele cassete, botei na máquina e apertei o play. E adivinha o que aconteceu? Ele tocou normalmente, naturalmente. É porque Deus tinha um novo para lhe dar. Então é uma coisa muito assim estranha, sem dúvida alguma. Eu mesmo, eu não sou místico, eu não gosto de nada místico, eu tenho o pé no chão, mas eu tenho que dizer que isso é verdade. Quando Deus quer nos inspirar, Ele o faz segundo a sua vontade, e o que Ele coloca é o que Ele quer que seja colocado. Quando você escreve alguma coisa que outras pessoas estão fazendo, você corre um grande risco de escrever o que os outros escreveram e não aquilo que Deus disse para você escrever. Isso é muito sério. Durante muito tempo, eu trabalhei com um departamento infantil, né? Eu digo que hoje eu estou meio que de licença prêmio. E a minha preocupação sempre foi isso, com os tipos de canções, né, para as crianças. E essas letras desse Minhas Mãozinhas, elas são infantis, apesar de cantado por adulto, mas que traz um ensinamento, né, para as crianças. E o que eu tenho percebido ultimamente é que canções infantis, elas estão mais voltadas para o movimento do corpo, né, dança disso, dança daquilo, e vamos pular e tal, do que trazer um ensinamento cristão, bíblico, para a criança.
Não sei se o senhor já percebeu isso, mas eu tenho observado. Tem se falado pouco, através de canções para as crianças, do plano da salvação, do destino da criança, que ela também precisa fazer a sua decisão. É muito mais para diversão, sabe? Extravasar as energias do que mostrar para a criança, através da canção, o plano da salvação. Essa é uma coisa muito natural, irmã. Não é assim. É difícil tratar dessas coisas porque sempre vão parecer como crítica, né? E sempre a pessoa vai dizer, não, talvez você diga que o que você faz é que está certo, dos outros não está certo. Não é por aí. Eu estou dando uma entrevista, né? Estão sendo feitas perguntas que eu não posso ficar em cima do muro, eu tenho que responder. O que acontece é o seguinte: Deus trabalha com o seu povo não com opiniões. Deus trabalha com a igreja com princípios celestiais, com princípios de um povo santo. Então esses princípios são a vontade de Deus. Quando a gente pensa que nós precisamos buscar a vontade de Deus, é preciso pensar que a vontade de Deus já está posta. São princípios. Em cada decisão que eu vou tomar, já vem um princípio na minha mente. Por exemplo, eu devo fazer isso, aí eu posso pensar num princípio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Será que convém? Eu poderia fazer isso? Poderia, mas convém? Convém nesse momento? Convém desse jeito? Então, o princípio rege a minha vida e rege aquilo que Deus quer me mostrar. Então, Deus não vai dizer assim se eu devo vestir uma calça amarela, uma calça azul, se eu devo usar uma roupa desse jeito ou daquele jeito, se eu devo fazer aquela compra, se eu não devo. Não, a Bíblia não vai te dizer exatamente assim, mas a Bíblia vai te dar princípios pelos quais, ao serem avaliados, vão dar um norte para você fazer aquelas coisas que são particulares e pessoais. Há um risco muito grande, não só na música infantil, quanto na música adulta também, e quanto na pregação da palavra também. Você tem uma pregação que ela é para agradar todo mundo, mas isso não é novo. A Bíblia já fala sobre isso, sobre coceira nos ouvidos há muito tempo, não é? Então, você pode fazer pregações de autoajuda que vão lhe dar pessoas chorando lá na frente, não é? Mas as emoções delas foram alcançadas, a sua alma não, ela não foi transformada, ela não se arrependeu dos seus pecados, do seu modo errado de agir. Crianças podem ser conduzidas, como você disse, a aprender a dançar, a mexer o esqueleto, fazer coisas, mas os adultos também. Você pode ter músicas aí que ficam repetindo muitas vezes, fica uma espécie de uma ladainha, e que tem acordes bonitos, tem acordes ali que te deixam um espaço, aquela coisa espacial, assim, que mexe muito com as emoções, e as pessoas que fazem os filmes no cinema, as músicas dos filmes, sabem disso, a música faz isso. A música que é feita para chorar, você não precisa nem ter letra, você chora só de ouvir. É só escolher a cena e a música certa. Tem acordes que fazem chorar. Tem acordes que dão perspectiva. No filme, você tem músicas que te dão aquela perspectiva, te dão aquela ideia do que está para acontecer, né? Aquela coisa. Tudo isso a música faz. Então, esses riscos, né? Me entenda bem, esses riscos na música cristã sempre ocorreram e sempre vão ocorrer. Os compositores precisam atentar para isso, para que eles possam usar de fato naquilo que fazem os princípios de Deus para reger o coração das pessoas. Amém. Paulo, tem muita coisa ainda para perguntar, o nosso tempo está correndo, a gente vai dar só um intervalozinho rápido, né, até para você também descansar, tomar uma aguinha, e daqui a pouco a gente está de volta. E você que está aí com a gente, continua compartilhando, deixando o seu like e deixa também o seu comentário, a sua pergunta, né, alguma curiosidade que você tenha, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Tá bom, eu vou tomar uma água, eu não sei até que horas vai o programa, né? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo.
De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Todo mundo. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Estamos de volta com o Manhã Manda Aqui. Agora são 11 horas e 25 minutos e hoje nós estamos num bate-papo muito legal na nossa entrevista com o Paulo César, do Grupo Logos. Você acabou de escutar aí e de assistir a canção Portas Abertas, que já é um lançamento do ano de 1987. E nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com o Paulo César. Paulo César, tudo bem por aí? Oi. Tudo bem, graças a Deus. Paulo César, surgiu aqui um convite que nem eu mesmo esperava. Eu não sei se no começo do programa você percebeu que nós teremos alguns eventos de 24 horas. Eu comentei que a gente já tinha tido o evento das 24 horas de oração. No próximo sábado agora, nós vamos ter 24 horas de louvor.
vai começar meia-noite da sexta-feira e vai encerrar meia-noite do sábado. 24 horas de louvor e adoração. Então vai ser assim, não vai ter pausa para nada. Sabe, o pessoal cantando até encerrar. E a gente acabou de receber uma mensagem do nosso pastor sênior aqui, o pastor Joel. E ele lhe faz um convite. Se for possível, a gente também não sabe como é que está a sua agenda, mas se for possível, o Grupo Logos participar, assim como você está fazendo agora com a gente online, com algumas canções. No próximo sábado agora, vocês escolhem aí o horário que pode participar com a gente. Serão 24 horas. Então aí vocês podem fazer algumas músicas. Ok, eu não vou poder responder agora, porque primeiro ainda não sou eu que faço, né? Então eu não sei de cabeça. E segundo, eu preciso também ver aqui na casa o que eu vou estar fazendo aqui. Certo. Porque de repente eu não posso nem fazer o que eu estou fazendo. Se não for possível, não tem problema, mas o convite está estendido para vocês. O convite, e se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de participar. Sim. Muito obrigada, para nós será uma honra ter vocês aqui. Vamos continuar aqui a nossa sequência de discografia. A gente acabou de escutar aí o Portas Abertas. E eu acho que essa canção marcou a vida de muitas pessoas que estavam afastadas de Cristo. Essa música, ela marcou muito e trouxe algumas pessoas de volta. Como foi a inspiração para essa canção? Bom, essa música, ela retrata uma das histórias mais lindas das Escrituras Sagradas, né? E é uma história por demais conhecida e é a história de todas as pessoas, creio eu. Há quem diga que ela é uma história de volta de alguém já convertido. Eu prefiro pensar que ela é a história de alguém que não era convertido, de alguém que não, apesar de a história mostrar como um filho, né, eu gosto de pensar que ela é uma ilustração para alguém que está fora e que é levado ao arrependimento e então ele realmente conhece o seu lugar, enfim. E a música trata disso, né? A música trata exatamente desse contexto. Depois a gente teve, em 88, o LP Uma Nova Canção. Em 89, Expressão de Louvor. Só para deixar registrado, a gente tinha uma banda e a gente botou o nome da banda Expressão de Louvor. Ó, para você ver como vocês marcam a nossa vida. Eu tenho um sobrinho chamado Paulo César em homenagem a você, Paulo. Que bom, graças a Deus. Depois veio em 91, Novo Chão. 93, Autor da Minha Fé. Em 96, Conteúdo. 2001, Marcas. 2006, Pescador. Em 2003, o acústico Linha do Tempo, 2013. Além disso, vocês têm algumas compilações. Em 92, vocês têm o 11 Anos. Em 95, Melhores Momentos. E álbuns ao vivo. Em 2002, Tributo 1 e 2. E em 2007, um ao vivo no Teatro da Paz. Eu sei que é difícil a gente fazer um tipo de pergunta dessa para quem é cantor, para quem é compositor. E a resposta é praticamente a mesma, mas de toda essa discografia, de todas essas canções, para você tem algum que seja assim especial? Ou como um pai vai dizer que não tem filho predileto? Eu digo que não há predileção, não necessariamente pela comparação com filhos, embora que ela seja muito boa, mas por causa da mensagem. A mensagem é singular. E pelo fato de ser singular, ela tem o seu valor incomparável. Então, você não pode comparar um sermão dizendo esse sermão foi ótimo e aquele outro sermão não foi ótimo. Não pode existir isso, porque você pode fazer esse tipo de avaliação por um caráter humano, né? Mas não divino. Aquilo que o Senhor faz é singular. E às vezes ele pode nem parecer tão impactante para você
mas está sendo para o outro. A música, às vezes, não está sendo tão interessante para você, mas está sendo para outra pessoa que você nunca nem vai conhecer, que está lá ouvindo. Então, realmente é uma pergunta que é muito difícil de responder. Eu não tenho predileções, sinceramente não. Se você me perguntar que tipo de guitarra de solo que você gosta mais e tal, aí é diferente. Se você perguntar sobre um arranjo e outro, se você perguntar sobre músicos que participaram, aí tudo isso você tem, mas o trabalho em si, não tem distinção. Uma outra marca também do Grupo Logos são as canções românticas. E muitos casamentos foram embalados, vamos dizer assim, com essas canções. A minha opinião, assim, o que eu acho interessante nas suas composições é que vocês mostram não a questão apenas do romantismo, do glamour, que é a festa, mas vocês trazem o dia a dia de um casal na canção, mas confiando que vão conseguir vencer na força do Senhor. Como era para você compor assim essas canções românticas para colocar nos LPs? A parte romântica é uma parte da vida, como todas as outras, né? Então você segue a mesma meta de viver segundo princípios de Deus, porque são os princípios de Deus que nos mostram a vontade dele para as nossas vidas. Então, num casamento cristão, o casal vive por princípios, né? Eles têm norte, direcionamentos claros, e você pode escrever para isso no seu romance, para a pessoa a quem você ama, você pode se declarar e ao mesmo tempo declarar para ela o que você sente e vive diante de Deus, né? São propósitos assim. Então, não creio ser algo difícil, é natural, é normal que assim aconteça, né? São votos. Eu lembro que quando escrevi a música para o nosso casamento, escrevi pensando em nós dois estarmos cantando e tal, e a primeira frase da música logo, querida, recebo você como nossas a parte vidas. que Deus Linda. que Deus prometeu-me, né? Por quê? Porque a gente vive sobre princípios, que quando alguém vai procurar uma esposa, ele aquele tal negócio, ele não precisa procurar, ele só espera que o Senhor já procurou para ele, já achou, já vai dar na hora certa. Ele corre um grande risco de, ao procurar, encontrar alguém que Deus não disse que seria. Então, são princípios, né? Muito interessante. Olha, lá na minha cidade, em Jaboatão, de cada 10 casamentos cristãos, 20 tinha que ter o Grupo Logos, Nossas Vidas, para fazer parte da liturgia. Pode ter certeza disso. Essa canção, ela é muito linda. Paulo, as horas estão se avançando. Eu agradeço imensamente, né, a sua confiança, a sua simplicidade, a sua humildade em nos atender. Gostaria de que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas. Se o pessoal precisar agendar com vocês estão atendendo presencialmente agora? Ou, devido à pandemia, deram tempo? Porque aí a gente pode já colocar as redes sociais, o contato aí no ar para o pessoal. Não, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu sei que cada chance que eu tenho é uma oportunidade que Deus me dá de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Segundo lugar, quero agradecer a vocês pela confiança em mim depositada, pelo fato de me ouvir, né? E em terceiro lugar, eu quero fazer uns avisos para vocês, ao mesmo tempo que sejam pedidos de oração. Por exemplo, nós temos a nossa rede social, né?
E nós temos um canal no YouTube, Paulo César Logos. Meu nome sempre é ligado à missão. Então, Paulo César Logos Oficial é o meu canal no YouTube. Ali tem muitas coisas que nós estamos fazendo, são coisas novas, são músicas gravadas, são clipes e etc, né? Então, se você quer conhecer mais a respeito, vai lá, se inscreva no canal e você vai receber as informações. Paulo César Logos Oficial, canal no YouTube. Eu também tenho o Instagram, né? Paulo César, você vai achar com facilidade. E eu também queria dizer que eu estou trabalhando exatamente agora, junto com meu filho, que é o nosso produtor, num novo álbum. Não é comum que se faça álbum agora. As pessoas estão fazendo uma música, 2 músicas e tal, né? Mas eu quero fazer um trabalho inteiro com 10 músicas, do mesmo jeito que eu fazia antes. E acredito, são todas músicas inéditas, né? Aliás, tem músicas inéditas para gravar mais trabalhos, mas nós vamos nessa direção, pedimos as suas orientações, as suas orações, né? Nesse sentido. Amém. E vamos em frente, né? Orem por minha vida para que eu continue a ser uma pessoa que Deus quer usar e, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Com certeza o Senhor continuará lhe usando infinitamente mais do que a gente pensa, né? Você é um canal de Deus para as nossas vidas. Eu só gostaria de fazer um pedidinho agora. A gente já está encerrando. Seria possível a gente encerrar o programa com você cantando mais uma pra gente? E aí a gente se despede das pessoas com o seu louvor? É possível? Pode ficar aí à vontade, vai escolhendo aí, enquanto a gente vai se despedindo aqui dos nossos irmãos internautas. Agradeço a vocês pela audiência de hoje, a paciência que vocês tiveram comigo, principalmente a equipe hoje que trabalhou aqui comigo, o Celso Luiz, o Vinícius Munari, o Lincoln Lucas e o Felipe Furlanes, o Puro. Deus abençoe vocês e não se esqueçam de estar sempre ligadinhos aqui nas nossas redes sociais e compartilhar esse vídeo e dar o like. E com certeza o pastor Vanderlei vai estar de volta em breve, tá bom? Para estar aqui de volta no seu posto. Que Deus abençoe vocês e a gente fica por aqui. E vocês aí vão agora ter esse deleite espiritual na voz do Paulo César. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. Olha, meu abraço para todo mundo, pessoal da técnica aí, foi muito bom, graças a Deus. E eu quero também dizer para vocês que a gente continue sendo encorajado, mesmo nesses tempos difíceis, a seguir em frente. Nós tivemos um tempo em que as lives vieram com muito forte, né? E depois aliviou um pouco e agora elas estão voltando e a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. Não tenha medo, viva com coragem diante do Senhor, né? Você é uma pessoa do Senhor, é uma pessoa de Deus. Não fique com medo, não precisa ter medo, né? E continue fazendo a vontade do Senhor na sua vida. Eu vou cantar Pescador. Essa música é muito importante para o nosso ministério. Bom, abraços a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E vamos juntos aí, fazendo a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, aproveitando todas as oportunidades. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele.
necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu, nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. E é assim que o Senhor nos tem chamado, e é assim que Ele quer fazer as nossas vidas fluírem o seu amor para com outras pessoas. Seja assim, faça assim, seja alguém que faz diferença. Deus abençoe a todos.